Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Nuno Lavrador, que é o responsável em Portugal da EcoCounter. O tema deste episódio é as contas da mobilidade. Nuno, bem-vindo. Os dados recolhidos pela EcoCounter, que tipo de retrato é que permitem fazer das zonas onde estão instalados? Ora bem, obrigado antes de mais pelo convite, bom dia. Ora bem, os contadores, nós temos vários tipos de sensores e tecnologias que são colocados em locais estratégicos e que fazem a monitorização, quer a direção, quer o tipo de utilizador, entre peões, ciclistas, trotinetes, inclusive entre veículos também, para sabermos qual é o tráfego nesse ponto específico e depois, basicamente, monitorizando vários pontos, conseguimos ter uma abrangência territorial maior, inclusive até usando contadores temporários e movendo. Depois há várias formas estatísticas de trabalhar os dados. Não só no espaço urbano, não é? Não só no espaço urbano. Em Portugal talvez seja 50%, ou seja, 50% de projetos em mobilidade urbana, mobilidade ativa, e projetos em áreas naturais, turismo de natureza, percursos pedestres, ciclovia, ecopistas, etc. Para se perceber onde é que as pessoas vão, com que frequência, que tipo de trajetos é que fazem? Sim, basicamente eu diria que há 3 grandes objetivos neste tipo de projetos. É assim, logo à partida é interessante perceber quando se gastam milhões de euros numa rede de ciclovias ou numa rede de percursos pedestres, se essa rede tem visitantes ou não. Qual foi o custo, até inclusivamente, que conseguimos chegar a esse detalhe de cada visitante, qual é a tendência, se está a aumentar, se está a diminuir, qual é o impacto de um dia de chuva, do fim de semana, do verão, do inverno, tudo isso. Basicamente ter métricas para perceber qual foi o impacto do nosso investimento, ajudar na gestão mais operacional, inclusivamente recolhas de lixo, segurança, dependendo dos casos, e depois tão mais importante a parte da comunicação, ou seja, comunicação em termos mesmo de projetos europeus, fundamentar novos projetos, etc., ter dados específicos, mas muito importante comunicar com o cidadão, ou seja, já sabemos que este tipo de, por exemplo, a mobilidade ciclável, que é um bocado de bola de neve, quanto mais pessoas andam, quanto mais pessoas são vistas a andar, mais fácil é as outras pessoas aderirem. Ou seja, percebem que é algo que podem replicar, podem fazer também elas ao perceberem que há uma tendência crescente. Sim, há vários estudos que mostram da percepção das pessoas ao ver uma ciclovia vazia, mas que no fim do dia sabem que passaram ali 500 mil, 3 mil pessoas, o que seja. E ajuda a mudar essa percepção. Qual é o peso que têm esses dados, na sua opinião, na capacidade dos decisores políticos optarem por um caminho, por outro, tomarem decisões, no fundo? Sim, é assim, digamos, tudo, temos não é? projetos, temos projetos muito diferentes e clientes muito diferentes e municípios muito diferentes, quer a nível internacional, quer em Portugal. Mas eu diria que ajuda, tal como ajuda o cidadão a perceber que, digamos, que aquela infraestrutura é mais importante do que aquela que ela pensava, ajuda também o decisor político a perceber se, digamos, se o caminho para uma cidade mais dinâmica, mais sustentável, mais inclusiva, está a ter sucesso, né? Está a trazer mais pessoas para esse tipo de infraestruturas, ou não, ou se precisa promover mais, qual é o impacto do evento, enfim. Há muitas formas de utilizar esses dados. Os sensores, na sua opinião, são colocados com uma justificação e uma preocupação real, ou são colocados para quem os coloca poder dizer que alegadamente tem determinado tipo de preocupações ambientais, de Sim, mobilidade? mais uma vez temos tudo também. Eu gosto de focar nos bons projetos, mas temos municípios a trabalhar bem os dados. Agora, nesta altura, estão a ser desenvolvidos os planos de mobilidade urbana sustentável, estão a ser implementadas as plataformas de gestão urbana, onde se agregam os vários tipos de dados e sensorizações das cidades. Ou seja, está uma fase interessante.
Mas sim, há municípios que trabalham bem os dados e que olham para eles regularmente e até que os comunicam bem com os cidadãos, né? Que é uma parte importante. E pedem-vos algum tipo de trabalho extra, ou seja, no fundo ir à filigrana desses dados, colocando mais sensores, mudando um bocadinho a lógica da instalação? Sim. É assim, normalmente... E já agora, é uma comunicação entre a EcoCounter e as autarquias, o poder que seja decisor, é uma comunicação para os dois lados. Vocês também podem fazer sugestões de como é que as coisas podem ser quantificadas de outra forma? Sim. Uma das coisas boas de fazer parte da EcoCounter é que em Portugal trabalhamos há 10 anos, temos projetos Norte a Sul há cerca de 10 anos, mas a EcoCounter é também uma empresa pioneira a nível mundial, anda nisto há cerca de 25 anos, e temos projetos com provavelmente, se não todas, a maior parte das cidades que são referência neste tipo de projetos, e é muito bom para perceber como é que esses dados estão a ser usados, ajudar os municípios que estão a começar agora a ultrapassar alguns obstáculos e a tirar mais partido dos dados. E aquilo que eu digo é que normalmente só um contador já consegue dar muita informação. Por isso, quando um município, ou um cliente, uma entidade regional de turismo, que seja, coloca um contador, já sei que à partida eles vão querer mais. E pronto, é sempre um ponto interessante começar de pequeno e depois ir alargando a rede. E sente alguma surpresa quando entregam os dados a essas entidades naquilo que é a percepção mais objetiva daquilo que é a movimentação das pessoas? Sim, normalmente são sempre surpresas boas. Eu gosto de sempre fazer, antes de mostrar os primeiros dados, até às vezes nas formações, para explicar como é que funciona a plataforma, etc. Gosto sempre de perguntar qual é a opinião deles sobre determinado ponto, quantas pessoas eles acham que ali passam por dia ou por semana, ou qual foi o máximo no último mês. E normalmente há discrepâncias muito grandes, ou seja, os dados revelam muito mais utilizadores do que a verdade, e são técnicos que andam no terreno, ou seja, têm essa percepção, mas a verdade é que não estão de lá permanentemente a olhar, acaba por se perder um bocadinho a noção desses números reais, não é? Quando se cria, como está a dizer, é quando se cria uma nova ciclovia ou quando se cria ou aumenta uma zona para peões, esses dados permitem ter uma fotografia naquele momento real, não há espaço para percepções, são dados objetivos. Sim, claro que há sempre uma margem de erro, mas estamos a falar de 3, 4, 5% de erro para vários tipos de tecnologias e de sensores, mas sim, é uma fotografia, por isso é que é tão interessante, porque há várias outras métricas, várias outras fontes de informação, operadoras móveis, aplicações móveis, o que seja, mas os dados de contagem são muito interessantes porque nos permitem ter uma base real sobre a qual depois fazer extrapolações e outras análises com outras camadas de dados, normalmente qualitativas, embora nós já consigamos com alguns contadores também tirar a informação qualitativa do próprio utilizador, se é homem, se é mulher, se tem capacete, etc. Mas sim, é uma fotografia e é importante porque às vezes, ainda ontem estávamos a falar um bocadinho nisso num evento que fui assistir, em que não basta nem os quilómetros de ciclovias, até porque infelizmente Portugal não é um muito bom exemplo em termos de qualidade das ciclovias, mas não basta, ok, nós alargamos aquele passeio ou aquela praça, mas na verdade as pessoas usam ou não usam aquela praça. Ou seja, perceber o impacto da criação dessas infraestruturas, não é? Sim, sim, e mesmo antes ou depois, temos vários projetos, por exemplo, em São Francisco nunca constroem nenhuma ciclovia onde não seja feita uma quantificação antes, obviamente daquele troço, daquela zona onde se vai intervir, e depois durante e após a ciclovia. E sabe, à partida parecia ser o processo de trabalho mais normal, ou seja, medir antes para justificar se cria ou não uma ciclovia ou se aumenta uma zona. Sim, até para perceber, priorizar diferentes ruas, ou dificilmente se constrói uma rede ciclovia ou pedonal, o que seja, de uma vez, não é? É por fase, é por projetos, é por dinheiro que vai estando disponível, ou seja, é interessante perceber onde é que se deve priorizar esse investimento. Acha que, atendendo até à realidade da EcoCounter e às geografias onde está instalada e a trabalhar, que Portugal está a acompanhar as tendências internacionais de mobilidade, ou seja, utilização de bicicletas, trotinetes, percursos feitos a pé, Portugal está a acompanhar essas tendências ou não? Porque nós temos sempre esta tendência em Portugal também, de achar que somos um país muito sui generis, não é? Sim. Ou uma cidade muito sui generis, em que é impossível replicar aquilo que se faz lá fora. Sim. Eu acho que isso é transversal, mas a verdade é que continuamos bastante atrasados, as coisas vão andando
devagarinho. Agora pode ser que com estes projetos as coisas evoluam mais rápido, mas vão devagarinho. As coisas estão a aumentar, os números estão a aumentar, o interesse está a aumentar, mas ainda há muita aversão a esse tipo de projetos e muitas vezes quando se fazem... E porquê? É uma questão cultural, se quiser, do sul da Europa. Precisamos mostrar o carro último modelo, etc. Mas a verdade é que em Portugal, mesmo em Espanha, há muitos projetos de referência a nível internacional. Portugal não tem nenhum, ou seja, em França há muitos, na Alemanha há imensos, países nórdicos é aquilo que nós sabemos. Espanha tem muitos projetos de referência, Pontevedra, Vitória, Barcelona, etc. Em Portugal falta... Embora Lisboa tenha feito um bom trabalho com o plano de acessibilidades, mais na parte pedonal, as ciclovias também foi interessante porque foi ali num curto espaço de tempo, mas a verdade é que nem todas estão bem feitas ou estavam bem feitas. Mas pronto, é um trabalho que se vai fazendo. Mas não há nenhuma cidade de referência a nível internacional. E pode haver? Pode, temos muitas cidades, fala sempre de Aveiro, não é? Uma cidade pequena, plana, Viana do Castelo, a mesma coisa. São cidades que facilmente serviriam como ali um bom ponto para criar bons projetos. O que acontece muitas vezes é que também a monitorização é pedida por projetos europeus. Muitos municípios fazem porque lhes é pedido e não fazem porque há um real interesse em que aquilo funcione. Porque uma coisa que a mim me faz confusão é que normalmente nos países ricos isto é visto como um investimento e tenta-se tirar o máximo partido, fazer as coisas bem feitas para que seja um bom investimento. Não. E duráveis, não é? E cá é visto como um gasto. E isso muda, digamos, o jogo completamente. Né? O foco da coisa. Pinta-se um passeio e está feito o investimento e uma primeira página. Essa recolha dos dados, na sua experiência, pensa que permite ajustar a segurança rodoviária com criações de zonas para andar a 30 km ou até projetos de acalmia de tráfego com a reconfiguração das vias? Sim, claro que sim. É exatamente esse um dos propósitos, um dos muitos propósitos, mas desde estudar, por exemplo, em Paris temos contadores a monitorizar as bicicletas que andam em sentido contrário, ou seja, em vias partilhadas, onde passam automóveis, mas que é permitido circular em sentido contrário de bicicleta. Obviamente tem que haver uma acalmia de tráfego, mesmo quando há ecovias que são partilhadas entre os peões e ciclistas, dependendo do número, da dimensão da ciclovia, é possível depois aferir, ok, isto começa a haver aqui muitos conflitos, mas há tráfego de bicicletas, por exemplo, vamos segregar e separar os tipos de utilizadores. Sim, e depois temos, por exemplo, o nosso computador mais evoluído, que faz análise de vídeo com inteligência artificial. Nós já conseguimos fazer estudos em pontos críticos quando quase existem ocorrências, ou seja, quando quase há colisões entre peões, viaturas, bicicletas, viaturas, peões, o que seja, e conseguimos classificar em 3 classes, mesmo quando não há uma ocorrência, saber quando há situações de perigo. E há cidades, por exemplo, Estocolmo, penso eu, ou Estocolmo, ou é Oslo, que estão a utilizar esses contadores, não tanto para contar, mas para fazer esses estudos em pontos críticos. Pronto, muito por causa da questão do Visão Zero, que é os projetos europeus, etc. E essa utilização da inteligência artificial apresenta de imediato soluções, atendendo à grelha urbana onde está instalada? Sim. Começa a registrar, começa a contar e a fazer timonizações. Mesmo aquela parte qualitativa que há, diria que não é assim tão interessante, pelo menos na maior parte das cidades, a parte qualitativa que eu estava a falar, ou seja, ter dados não só de contagem de ciclistas, depois passaremos aos peões, mas para já apenas ciclistas, caracterizar o próprio ciclista é muito interessante, saber se é uma bicicleta de carga, se é homem, se é mulher, qual é a classe etária. Já sabemos que, digamos, quando chegamos a uma cidade e percebemos que há crianças e mulheres a andar de bicicleta, à partida será uma cidade bem estruturada, bem feita, e conectada. Porque há segurança, há conforto. E por isso sim, também é uma área que nos interessa, estamos a trabalhar bastante na segurança. E como é que é a relação, já me falou um bocadinho da relação entre as autarquias e os decisores e as plataformas de mobilidade, mas quando se cruzam os dados da EcoCounter, como é que é essa relação entre o poder autárquico, podemos focar no poder autárquico, e as plataformas de mobilidade, atendendo àquilo que são os dados recolhidos pela EcoCounter? As plataformas de gestão urbana, talvez. Sim. É isso? Pronto. Elas são muito, é tudo muito recente, ainda agora aquele foi um projeto da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes. Muitos
aliás, há concurso a andar para instalar desenvolver essas plataformas, e nem sempre, ou seja, os municípios tendem a priorizar outro tipo de questões, mas sim, aqueles municípios onde já há dados de contagem, a ideia é depois integrar tudo e de cruzar, por exemplo, com a qualidade ambiental, qualidade do ar, tráfego automóvel, fazer estes cruzamentos todos para realmente termos o máximo de informação dos dados. E consegue perceber que as autarquias não coloquem este tema como no topo das prioridades, porque tem a ver com aquilo que é a vida no mais básico, que é as pessoas deslocarem-se ou para irem levar os miúdos à escola, ou para os miúdos irem sozinhos para a escola, ou para irem trabalhar. Isso tem um impacto enorme na qualidade de vida de quem habita determinados espaços. Claro, e devia ser prioritário. Se estamos a investir tudo o que seja, desde há 5 anos, intervir numa cidade, devia ser com o objetivo de torná-la mais sustentável, mais dinâmica, mais inclusiva. Não é? Mais saudável. Mais saudável, sim. E a verdade é que isso não acontece. Ainda ontem, também num evento que estive, e era uma pessoa bem mais nova que eu, ouvi um assessor de um autarca dizer que nós temos que olhar para as pessoas, e se as pessoas querem andar de carro no centro da cidade, é isso que temos que lhe dar. Isso para mim não é tanto governar, isso basicamente é governar de uma forma que é pensar nas eleições. É pensar nas eleições. Porque já sabemos que às vezes há rupturas. Mas isso vai à tal questão da falta ou da ausência falta de coragem, visão, às vezes, falta de tomar decisões. Muita falta de coragem. O exemplo de Paris, que agora é recorrente, toda a gente fala, e que nós, por exemplo, Paris tem dados desde 2010, sabe perfeitamente quais são as ciclovias que funcionam. Não são decisões tomadas por impulso. Não são decisões, embora tenha pessoas com coragem e bons assessores, digamos, a fazer o estudo da cidade, e não só na parte ciclável, toda a parte pedonal, etc. E sim, ou seja, é interessante nessa componente. Agora perdi um bocadinho, mas... Nuno, para terminarmos, que peso é que, na sua opinião, vão ter os dados no futuro para a definição de um desenho ou de uma visão de uma cidade? É assim, eu acho que não há muita volta atrás. Agora é mais uma questão dos municípios ou das entidades se equiparem com equipas que consigam analisar os dados que já começam a ter. Já houve vários projetos que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser um projeto de referência, funcionar. A verdade é que depois tem que haver também, ou contratando empresas ou tendo recursos humanos próprios, capacidade de olhar para os dados, porque os dados não tomam decisões, eles podem dar muita informação, mas é preciso alguém que olhe para eles até priorizando o que o próprio município quiser ver nos dados, não é? Eu diria que essa é uma parte importante. Eu acho que não há muita volta a dar, ou seja, os dados já são muito importantes, vão ser cada vez mais importantes. É preciso fazer como acontece lá fora, muito na América do Norte, em que há equipas de dados, chefe de divisão dos dados, etc. Tudo isso. Nuno, muito obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tela House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco, volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.